Se os céticos estiverem certos, nas últimas 3 décadas, em todos os verões, vem surgindo um grande número de humanos que abrem mão de uma boa noite de sono só para enganar as pessoas ou criar arte. Será que humanos fizeram mesmo todas estas coisas impressionantes, escondidas na escuridão e em poucas horas? Se for verdade, por quê? Já é hora de conhecermos os criadores de círculos. Eles se originam em vários campos diferentes. Alguns fazem isso para pregar peças, outros para criar suas próprias experiências paranormais e outros ainda para fazer arte e ganhar dinheiro. Para começar, os criadores de círculos que têm certeza de que isto é apenas uma travessura. Há 14 anos, o Dr. Robin Allen e Chris Nash se uniram a alguns estudantes universitários cabeças frescas que pensavam como eles e decidiram se divertir com círculos em plantações. Eles calcularam que a maneira mais simples de descobrir se eram humanos que estavam fazendo círculos era fazendo um. Eles fizeram alguns testes durante o dia e se apoderaram do campo à noite. Começamos em 1991, fizemos cerca de 13 e continuamos a voltar ano após ano. Eles estão ficando cada vez maiores e mais complexos. Acho que já fizemos uns 60 círculos. Várias vezes os círculos que eles fizeram foram citados como sendo formações paranormais autênticas pelos especialistas em círculos em plantações. Hoje, Chris e Robin examinam a formação feita em forma de estrela na fazenda de David Hills. Para eles, os sinais de que foi feito por humanos são óbvios. É preciso apenas querer encontrá-los. É possível inverter a engenharia por meio da análise das linhas de construção. Os círculos podem parecer complicados, mas são basicamente geometria simples. Um criador fica no centro enquanto o outro caminha em volta com a fita métrica. Isto forma a beira do círculo. Para criar o primeiro ângulo do quadrado, eles medem uma determinada distância da borda do círculo até um ponto ao longo da linha do trator. Neste ponto, eles usam a mesma fita que foi usada para criar o círculo e a trazem de volta à beira do círculo. Isso os leva à base do próximo ângulo. A partir daqui, é tudo uma questão de repetição das mesmas medidas. Quando se trata da decoração do interior, os criadores podem fazer o que quiserem para dar vazão à sua criatividade. Robin e Chris fizeram círculos por travessura, mas descobriram que eles estavam simplesmente alimentando a mania. Enquanto derrubavam o trigo, deixaram faixas e padrões de entrelaçamento que os crentes achavam que os humanos não seriam capazes de fazer. Conseguimos um efeito de plumagem que costumava ser considerado marca de autenticidade e que é o resultado de amassar alguma coisa com uma tábua e ele fica como se tivesse tombado. Descobrimos que, na verdade, esses aspectos são apenas artefatos do Criador. E não fizemos isso deliberadamente. Foram os especialistas que vieram no dia seguinte e descobriram todas essas coisas dos círculos genuínos, como eles costumam chamar. Nós usamos um rolete de jardim, também usamos nossos pés, mãos e óleo lubrificante e rolamos na plantação. Eles não conseguiram ver a diferença. Chris e Robin aposentaram suas ferramentas em 1999. Depois de quase 10 anos nessa atividade, a aventura acabou. Enquanto uma geração se retira, um outro grupo ainda mais variado assume seu lugar. Alguns desses recém-chegados são crentes de certa forma. Este é Matthew Williams. Ele considera os círculos em plantações como templos temporários. Ele acredita que os círculos, seus círculos principalmente, geram fenômenos paranormais. Antes que ele comece a trabalhar, ele apela para um poder superior. Uma inteligência superior do universo está nos observando esta noite. Por favor, dê-nos a inspiração necessária para completar este círculo. E também, por favor, dê-nos proteção enquanto trabalhamos nos campos esta noite. E que esta formação seja coberta de energia que inspirará as pessoas a contemplá-la. E também ofereça a cura para aqueles que, porventura, entrarem nessa formação. Amém. À noite nos campos, Matthew teve experiências que ele não consegue explicar. Sem saber, ele uma vez criou um círculo que as pessoas que acreditam disseram ter visualizado. Uma noite tive uma inspiração e saí sozinho para fazer um círculo e acabei fazendo uma formação a uns 60 metros de distância das pessoas que clamavam por ele. Assim como vários crentes, Matthew também viu estranhas bolas de luz nos círculos, e isso o deixou desorientado.
Até hoje ainda não entendo, e meus amigos e eu ainda falamos sobre aquilo. Matthew Williams faz círculos por motivos espirituais, mas para ele a situação já ficou embaraçosa. Ele foi preso e multado depois de confessar a execução de um círculo. Isso lhe deu a honra incomum de ter ficha criminal por ser um criador de círculos. Mas por que alguém se arriscaria a ser preso por fazer círculos? Minha opinião é que essa é uma manifestação da energia masculina. É uma coisa adolescente, mas eu não sei explicar. Eu acho que todo homem tem vontade de sair no meio da noite para transpirar e se sujar, para realizar tal coisa. É porque isso satisfaz uma necessidade que eles têm. Eles querem diversão em suas vidas. Você ficaria surpreso com as coisas que as pessoas fazem para conseguir sair nos jornais ou ser entrevistadas, ou se sobressaírem na multidão enquanto as pessoas olham para essa maravilha. Eles têm um prazer enorme com isso, e isso é algo que vale todo esse trabalho. Há anos, os crentes seguem o rastro dos criadores de círculos suspeitos na esperança de pegá-los em flagrante. Grupos de pessoas compraram equipamentos de visão noturna, montaram tocaias e perseguiram suspeitos. Isso tudo se tornou uma brincadeira de gato e rato. Os crentes nunca pegaram ninguém com a mão na massa e a animosidade entre os dois grupos se intensificou. A criação dos círculos e a procura de círculos entre os crentes não é apenas um passatempo esquisito. As pessoas podem ganhar dinheiro com isso. Um grupo criou tantos círculos e resolveu tornar isso um negócio. Nosso grupo se chama Circle Makers, mas alguns pesquisadores nos chamam de equipe de Satã. Por que esses artistas são demoníacos? Porque eles não escondem que querem ganhar dinheiro com os círculos em plantações. Eles se dizem os melhores criadores de círculos em plantações e cobram a altura. Será que eles são tão bons quanto dizem ser? Nós vamos testá-los. Círculos em plantações começaram a surgir nos noticiários nos anos 70 e eram exatamente como esperávamos, círculos simples. Depois, com o tempo, eles cresceram em tamanho e complexidade. As pessoas perceberam que os círculos em plantações se tornaram mais complexos com o tempo. Acho que eles estão seguindo a nossa cultura e não tomando a sua frente. Durante os anos 80, a geometria fractal se tornou uma coisa importante. A geometria fractal chegou aos círculos nos campos no início da década de 90. Começamos a ver coisas bastante digitais, muito parecida com pixels, exatamente como estavam começando a ser muito utilizadas em computadores e monitores. Hoje, alguns dos que acreditam na paranormalidade discutem que muitos círculos em plantações são grandes e complicados demais para serem criados por pessoas em uma noite curta de verão. Nós vamos ver se um grupo de 3 artistas consegue produzir uma formação completa em menos de 5 horas, mais ou menos a duração de uma noite de verão inglês. Vamos ficar de olho no trabalho deles no campo que escolhemos. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é amassar 1,20 m. Através de um software de computador de última geração, os criadores de círculos planejaram uma formação quadrada e espiralada. A princípio parece simples, mas ninguém tentou esse padrão antes, e por um bom motivo. Depois de marcarem o círculo exterior, eles terão de trabalhar de fora para dentro. Eles terão que fazer cada ângulo girar a exatos 90 graus, e cada linha precisa ser perfeitamente reta. Senão, seus erros irão aumentando conforme a espiral segue para o centro. E eles terminarão com uma bagunça assimétrica, ao invés de um quadrado perfeito. Para contornar o campo sem deixar marcas, eles seguem trilhas de tratores ou caminhões. Não, você nunca pisa em uma plantação que está em pé. Nunca. Sob nenhuma circunstância. As ferramentas são simples. Algumas estacas para marcar os pontos principais. Fitas métricas. E esmagadores de caules especialmente criados. Chegar a Wiltshire em plena luz do dia traz um certo risco para os criadores de círculos. Os fazendeiros não gostam deles por causa do prejuízo que eles provocam. E muitos crentes simplesmente os odeiam porque eles fazem círculos. Como eles se